Olá, bem-vindo ao nosso Conheça a Sua Bíblia, né? E nós estamos estudando o livro de Jeremias, né? Fazendo a exposição capítulo por capítulo, e hoje o capítulo 9. Vamos pedir que Deus nos dê graça, né? Que nos dê iluminação nos nossos olhos, entendimento, para que possamos compreender a palavra de Deus e aplicar, né, os princípios eternos da nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, Tua graça, pela Tua palavra, Pai, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos faça entender, compreender, ó Pai, o sentido daquilo que foi escrito, ó Pai, para o nosso bem, para que possamos, ó Pai, andar na Tua luz, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 9, diz assim: Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco, para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo, e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensina a sua língua a proferir mentiras. Cansa-se de tanto praticar a maldade. Vive no meio da falsidade, pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Então, o texto, né, fala da dor do profeta por causa da ruína do povo, e a ruína do povo é exatamente por não prestarem atenção na palavra de Deus, não levarem a sério aquilo que Deus diz, as advertências. O Deus, né, que com mão poderosa tirou eles do Egito, guiou no meio de um deserto, fez com que eles conquistassem a terra, se estabelecessem ali, e eles, de uma maneira totalmente própria, né, foram se afastando da palavra de Deus e andando nos seus próprios pensamentos. E Deus mandou os profetas, estabeleceu, fez tudo o que podia ter sido feito, né? Mas o problema é um coração obstinado, um coração duro. E o que acontece? Um Deus santo, por mais que ele coloque todas as coisas, né, no sentido de oportunizar, quando ele depara com essa dureza, com essa indiferença, com essa obstinação, o zelo de Deus traz disciplina, traz destruição. O foco de Deus é sempre no remanescente, porque Deus não é aquele que pactua, né, com os nossos maus caminhos, com os nossos maus pensamentos. Então fala que na terra vocês se fortalecem, mas não é para a verdade. O que vocês estão avançando é de maldade em maldade, vocês não me conhecem. Então, vocês têm de se proteger uns dos outros, por quê? Porque vocês são enganadores, né? Vocês parecem ser amigos, mas caluniam uns aos outros, cada um zomba do seu próximo, não falam a verdade, ensina a sua língua a proferir mentira e praticar iniquidade, e vive no meio da falsidade. E como que pode conhecer o Deus real se é a falsidade que vocês fazem a opção? Então, essa é a palavra de Deus, uma palavra firme, né? Uma palavra que pode parecer assim, bom, então Deus não quer nada com o povo. Toda hora, toda vez, enquanto é tempo de quebrantamento, ouvindo a palavra de Deus, é só quebrantar o coração. Então isso, se vale para ele, vale também para nós. E o que é interessante, nós vemos que o profeta Jeremias aqui, ele é o emissário de Deus para levar essas notícias para o povo, mas ele próprio está o quê? Se doendo pelo povo. Porque ele é o emissário de Deus, mas também ele faz parte do povo. E é como se ele, puxa, não consigo comunicar. Por mais que nós tentamos comunicar, a comunicação não chega. E não chega por quê? Porque a terra é ruim, a semente não entra. Não é? A terra está ocupada com outras sementes, né? Os ouvidos estão acolhendo outras palavras. Não é? Então, o que Deus está falando aqui? Olha,
ele vai continuar falando aqui, portanto assim diz o Senhor, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Então, assim, eu vou depurar vocês. Isso não vai ficar dessa maneira. Então eu vou apertar, eu vou procurar no meio de todos vocês o que é um remanescente. Eu vou depurar, eu vou provar vocês. Que outra coisa eu poderia fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras com a boca. Cada um fala de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigar vocês? Deixaria eu de castigá-los por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como essa? Quando a gente fala de vingança, né, a gente fala, puxa, mas Deus é o Deus de vingança. Se tem um que é vingador justo, é o próprio Deus. E por que ele é o vingador justo? Porque é pura a sua ira. A ira dele não é misturada com outras coisas. Não é assim que ele está com raiva das pessoas porque ele é irado. Não, mas é o zelo que ele tem por aquilo que ele criou, pela sua criação, pelas pessoas que ele formou e vendo, né, as opções obscuras, terríveis, né, que as pessoas fazem. Então, eu falo assim, como que eu não vou deixar de castigar vocês? E continua, pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Então Deus coloca muito claro, diferente do que se fala hoje em dia, né, que a pessoa pode fazer o que quer e a pessoa tem direito, né, e ela tem direito de ser feliz fazendo o que ela bem pretende. Deus, o Criador, né, aquele que estabeleceu leis eternas, ele tem uma prerrogativa muito maior do que as leis, né, erráticas, né, as leis que satisfazem os apetites humanos, os desvarios humanos, as perversões humanas. Deus tem as suas leis. E ele fala que o pecado, o salário do pecado é a morte, né, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para isso, nós devemos compreender, receber essa graça, arrependermos, né, dos nossos maus caminhos. Então ele fala, vai virar um montão de ruínas isso aqui. Jerusalém vai ser uma morada de chacais. Judá vai ser uma desolação, vai ser desabitada. Não vai ouvir gado, não vai ouvir aves, né? Os animais vão fugir, vai ser um desastre completo. E continua no versículo 12. Quem é o homem sábio que entenda isso? Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou, como o deserto pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu, o que deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalaíns, como os pais deles lhe ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles, nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Então, o que Deus está falando é muito duro de escutar, mas é justo, porque Deus fala, avisa, mas o coração vai se endurecendo. O povo fez opção por outros pensamentos, por outros deuses, por outros rituais. Andaram na dureza do coração. E Deus fala, olha, isso não vai ficar assim. Então, a palavra de Deus ela é muito firme, né? Ela é muito correta. Né? Deus vela da sua palavra, né, para fazê-la cumprir. E versículo 17 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem, chame carpideiras, que venham, mandem procurar mulheres hábeis que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Carpideiras era
algo, né, antigo, né, mas que era uma prática, pessoas que lamentavam de maneira profissional. Então tinha um velório, tinha um acidente, tinha uma pessoa que morria, então era como se fosse as pessoas que vinham para puxar o choro, para puxar o lamento. Então, pessoas que lamentavam de maneira profissional. Era chamado de carpideiras, né? Então, que chama mulheres hábeis que venham para criar realmente um ambiente de choro, né? Que elas se apressem, levante o lamento, se desfaça em lágrimas e que as nossas pálpebras destilem água. Então, como se fosse uma influência no lamento, né? É interessante Deus falar isso de contratar gente para lamentar, porque vai ser como se fosse um luto, porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um canto fúnebre e cada um ensine à sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens na praça. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas ficarão espalhados, como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Então, às vezes a pessoa pode até perguntar, mas por que Deus fica falando, por que não faz logo? Deus fala para oportunizar o arrependimento. Porque quando Deus fala as coisas dessa maneira, cadáveres de pessoas espalhados, como adubo sobre o campo, algo terrível, não é? E nós estamos prestando atenção no que Deus está falando ou nós estamos relevando? Quando Deus fala que esse mundo caminha para um fim, que toda pessoa há de comparecer na presença dele para juízo, o que nós pensamos? Isso é algo sério que nós precisamos então colocar a nossa vida em ordem? Ou é algo que a gente pode relevar? Porque o povo de Israel relevou. E a consequência foi terrível. E nós podemos pegar esse princípio e aplicar nas nossas vidas. Se nós estamos relevando ou se nós estamos levando a sério aquilo que Deus diz. E conclui no versículo 23 e 26, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas as nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. É fenomenal, né, a maneira como termina esse texto, né? Porque mostra, claro, que ao invés de nós procurarmos riquezas, força, poder, o que nós devemos procurar? Conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a verdadeira riqueza. O conhecimento de Deus, a intimidade com Deus é aquilo que nos dá sustentação. É Deus que faz com que nós venhamos a permanecer e tenhamos vida abundante, se nós o quê? Nos voltamos para Ele. Então é maravilhoso ver, assim diz o Senhor, o sábio não glorie na sua sabedoria. Então, sabedoria, ser filósofo, saber falar bem, bobagem. O que nós devemos conhecer é a sabedoria de Deus, é o temor de Deus. O forte não se glorie na força, porque a força que vale a pena é a força de Deus, a força do forte se esvai. A sabedoria dos sábios desse mundo não são nada, são loucura para Deus. E o rico não se glorie na sua riqueza. Mas quem for se gloriar, foque numa coisa. Então, a palavra de Deus para a sua vida, para mim, qual que é o foco? Nós queremos nos gloriar, queremos ficar animados, felizes, então glorie-se nisso, em saber
que o Senhor é Deus e saber que eu sou o Senhor e que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Misericórdia, porque ele oportuniza o que é a salvação. Juízo, porque todos vão ser provados. Deus vai avaliar um por um. E justiça é porque ele vai sentenciar as pessoas de acordo com aquilo que as pessoas tiveram de posicionamento na vida. Se acolheram a graça para a salvação ou se repeliram a graça. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos que estão circuncidados, apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos que cortam o cabelo na têmpora e vivem no deserto. O que ele está falando? De pessoas que têm uma aparência de piedade, mas não existe nada de piedade. Porque essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração, ou seja, são pessoas que têm lá o sinal da circuncisão, conforme foi o pacto de Deus, lá com Abraão. Mas o coração não tem nada de Deus. Então, trazendo para o nosso tempo, para a nossa dinâmica, podemos falar assim, são aqueles que são até batizados, frequentam as casas de adoração, mas o coração está cheio de perversidade, de mentira, de engano, não praticam a palavra de Deus, resistem à palavra de Deus, ao invés de acolher com mansidão a palavra de Deus, para que a palavra de Deus frutifique na vida, fazem opção somente pela aparência e não pela verdade. Que Deus possa nos dar graça, ter misericórdia das nossas vidas, para que ouvindo todos esses avisos, nós possamos entender e compreender que a melhor coisa é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, gloriar em conhecer Deus e saber que Ele faz misericórdia, Ele faz juízo e Ele faz justiça. Então, Ele oportuniza a salvação na sua misericórdia, na sua graça, Ele vai julgar todas as coisas e Ele vai sentenciar conforme o seu juízo, porque disso Deus se agrada. Deus se agrada, o mal é mal, o bom é bom. E Ele oportuniza, venha para o que é bom, converta. Como diz lá em Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e se volte ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e o que pode transformar as nossas vidas é exatamente essa palavra que, como neve e chuva, desce do céu, rega a terra, germina a semente. Que Deus possa nos trazer graça, misericórdia e vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, sê propício a nós, ó Pai. Senhor Deus, sê propício, ó Pai, nós somos tentados, nós somos maus, ó Pai, nos nossos corações, mas o Senhor, ó Pai, é aquele que pode transformar a nossa maldade, ó Pai, em bondade. O Senhor pode, ó Pai, perdoar os nossos pecados e transformar as nossas vidas. E por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja nos salvando, que o Senhor nos faça também agente de salvação na vida de outros. Nós oramos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, compartilhe o canal, nos ajude, ó Pai, na missão de espalhar a palavra de Deus. Existe uma fome, uma sede que as pessoas não sabem o que pode saciar. E a única coisa que pode saciar é a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima.